Você é aquele tipo de pessoa que toda vez que precisa dizer não pra alguém, que precisa contrariar um pedido que alguém te fez, você sofre antes até. E aí chega na hora, você fica culpado, se justificando e acaba fazendo muitas vezes aquilo que você não queria? Esse vídeo é pra você. Eu sou o Ale Poli. E eu sou a Anne Vaz. E nós somos o Projeto Fênix. A mãe que eu me tornei ajuda a resgatar a mulher que eu sou. Então vamos lá? Vamos. Gente, vídeo nacional com pessoa internacional, uma visita ilustre. É verdade, pessoal. Dessas vezes a gente tá aqui juntos gravando alguns vídeos pra vocês. E também a gente lembra sempre que vocês podem mandar ideias de vídeos, temas que vocês queiram que a gente trabalhe, que é sempre um prazer pra gente desenvolver isso juntos. Então, comentem aqui e passem dicas pra gente do que vocês querem ver aqui no nosso canal. Exatamente. O vídeo de hoje é como dizer não. Uma palavrinha curtinha, né? Mas tão difícil, né? A gente tem uma culpa muito grande quando a gente faz isso, muitas vezes. Né? Na verdade, o que acaba acontecendo é que é como se a gente tivesse aquele dever de fazer as coisas pelos outros ou até pela gente mesmo. E aí quando a gente não quer fazer, seja por que razão for, isso se torna um sofrimento. Então a gente trouxe 3 maneiras que você pode trabalhar isso, são 3 enfoques para setores da sua vida que a gente acha que podem te ajudar. E o primeiro enfoque é não para família, para amigos, não profissional. É o que a gente chamou de não social. Exatamente. É aquela situação que alguém no seu trabalho pede uma coisa que não tem nada a ver pra você naquele momento, que você tá com outra sobrecarga, você tem outra coisa que é o seu enfoque agora, e aí você fica sem jeito de dizer não, aí você começa a falar, ai caramba, como é que eu vou, contrariar aquela pessoa, e aí você acaba assumindo mais do que você deveria, ou então na sua família, né? Aí você pode resolver a situação de fulano, a situação de cicrano, e aí quando você vê, você tá acabando se comprometendo, se violando até muitas vezes, porque não conseguiu dizer não. É o respeito ao nosso limite, né? Que a gente inclusive já fez um vídeo parecido com esse, exatamente aí. É você saber que o teu limite, para você não se sobrecarregar, para que você não acabe ultrapassando isso e se incomode com coisas que você simplesmente diz, não, agora eu não posso. Exatamente. E na verdade, quando a gente diz não numa situação como essa, não é contra a outra pessoa, é a nosso favor. Isso é uma questão que a gente precisa mudar a maneira de encarar. Porque, por exemplo, se alguém vira pra mim e fala assim, você pode hoje ir lá pegar meu carro e devolver não sei aonde, porque eu tô com um problema e tal, mas você tem um prazo pra entregar um trabalho, então seu filho tá contando com você numa determinada situação, você vai o quê? Deixar de atender uma situação importante pra você, pra ficar sempre atendendo todo mundo? Então não é uma questão de egoísmo, concorda? É uma questão só de você se respeitar, olhar um pouco pra você. E olha, a gente que é empreendedor, a gente que trabalha às vezes em casa, ou tem, né, essa história do escritório ser em casa, passa isso direto, gente. Tem que aprender a dizer não. Exatamente. Aquela coisa da visita que chega porque você tá em casa, né? Você não tá fazendo nada. Como é que você tá em casa? Você tá em casa, tá de bobeira. E não é bem por aí. Na verdade, você tá em casa, mas você tá trabalhando. Então, realmente entender que existe uma diferença. Aliás, a gente sempre trabalha isso com os clientes, né? Qual é a diferença? Vocês sabem qual é a diferença entre egoísmo e cuidar da gente? Egoísmo, a gente prejudica o outro. Cuidar da gente, não. A gente só tá focando na gente. Não tem nenhum problema. E dizer não quer dizer que você esteja fazendo uma coisa ruim. Pelo contrário, é dosar. Exatamente. Vamos pro segundo? Qual é o segundo, gente? É como trabalhar o autocontrole para você dizer não. De que forma? É aquela situação que você tem que dizer não para você mesmo. Né? Você chegou lá, deixa eu dar um exemplo meu. Eu cheguei na Sephora, cheguei numa loja de make, gente, adoro, né? Faz parte, aquela coisa. E aí eu vejo aquela base nova. Eu tenho 35 bases em casa, mas, gente, base é base. Ou então aquele brilho. Uma coisa que brilha mexe com a gente. Não sei, mas assim, brilhou, tá me fascinando. Eu quero o quê? Pular em cima. Só que às vezes eu não tô podendo, às vezes eu tô com outras prioridades, às vezes eu tô com outros tipos de despesas que eu vou ter que ter. E aí? E aí exatamente isso, assim, uma dica que a gente sempre dou na parte das consultorias, quando você está fazendo compras e tal, olha, por muitas vezes, principalmente quando você está trabalhando com roupa, alguma coisa assim, alguma coisa que te desperta desejo, você fica assim, nossa, preciso disso para viver. Para viver é ótimo, você né? E aí você para, respira fundo e vai dar uma volta, não compra ali imediatamente. Dá uma volta no shopping, dá uma volta onde você estiver, entendeu? E para pra pensar. E aí você volta depois com uma nova consciência. Você, eu realmente preciso disso? Tá dando a minha prioridade? Isso aqui é uma coisa importante pra agora?
E aí você peraí, se eu comprar isso aqui agora, vai estar um rombo no meu orçamento, mas eu tenho um projeto mais importante à frente, eu tenho uma outra coisa mais importante à frente, eu realmente preciso disso? Isso é uma coisa a ser pensada. Exatamente. E também, isso que o Poli falou, de você dar alguns momentos, pra quê? Quando você faz essa pausa e não compra imediato, você está, na verdade, ativando o seu lado racional. Porque quando você quer comprar imediato, você está usando o emocional, né? E emocional, meus amigos, é aquele lado que a gente ama, né? Que ele sempre fala, vai lá que você merece. E a gente não está dizendo que você não merece. A gente só está dizendo para você focar e ver se o que você realmente merece naquele momento é aquela peça nova, é aquela make ou aquele eletrônico que te deixou fascinada, ou, de repente, um outro enfoque. E não tem uma resposta certa, tá, gente? Existe o que vai fazer sentido naquele momento pra você. Então, coloca na balança ali agora. Qual é a minha prioridade agora? Poxa, eu tô juntando porque eu vou fazer uma viagem, ou eu tô querendo guardar essa grana porque eu vou investir num equipamento que faz diferença no meu trabalho. Então, para e pensa. E aí, nessa hora, por mais acalentador que o nosso lado emocional seja, talvez o racional vai te ajudar mais. É importante, é importante. E a gente parte pro ponto 3. Exatamente. O ponto 3 é para nós, amigas, mães, não é verdade? Dizer não para os pequenos, não para filhos. Como dizer não para o seu filho ou para a sua filha? Gente, eu sou tio e dizer não pra minha sobrinha já é muito difícil. Eu fico imaginando, passando na minha cabeça um monte de história. Imagina quando você transporta pro seu filho, né? É o famoso por favor. E aí os olhos crescem. E vocês visualizem enquanto eu faço isso, aquele gatinho do Shrek, que o olhinho começa a lacrimejar. É por aí. É terrível, mas assim, você tem que entender que ali você está construindo uma forma assim. Primeiro, ele não vai ter essa facilidade de ter tudo na mão o resto da vida toda. Nenhum de nós. Nenhum de nós, né? Assim, a gente sabe como pai, como tio, como, né, vavô, tudo isso. Então, tem que ensinar ele que assim, tem umas horas que ele não vai ter tudo. Então, lidar com a frustração é importante. Então, existem muitos psicólogos e pedagogos que têm pesquisado hoje em dia a importância da frustração, a importância do não na construção da personalidade. Gente, vamos combinar que quando uma pessoa que você ama te diz não, mas tá ali para te explicar, para te ajudar a entender, é muito melhor do que aquele não pancadão que vem direto da vida. Né? E é essa a diferença que a gente está falando. Olha a maneira como ela acabou de colocar. É você dizer não, mas você tem que lidar com a criança, com o seu filho, seja um pré-adolescente, um adolescente, seja quem for. Explicar qual é o motivo que aquilo está acontecendo. Qual é o lado importante daquele não. Dizer não por dizer não faz muito sentido. Você Nem não pra gente. Porque assim, quando você recebe um não na vida adulta, você diz assim, mas qual o motivo que você está falando isso pra mim? Exatamente. A mesma coisa acontece, tem que fazer sentido, né? Exatamente. A ideia é que justamente a gente ensine que o não é esse drama, e sim parte da vida. E talvez, se você pensar bem, você fazendo isso, quando chegar a vez do seu filho como adulto fazer esse segundo ponto que a gente falou antes, de dizer não para si mesmo, ele vai ou ela vai lidar melhor com isso, porque ele já entendeu o não como parte da estrada, né? Sim. E aí ele vai lidar com todas as frustrações com relação à vida profissional, à vida amorosa, tudo isso de uma forma muito mais leve, porque ele vai entender que a frustração do não é um desafio que ele pode, né, burlar depois, né? Exatamente. A ideia, e aí a gente recapitula os 3 pontos pra gente fechar com vocês, é exatamente essa. Dizer não é para ser uma coisa ruim. E simplesmente você vai ressignificar isso como eu estou olhando o que nesse momento é mais importante. Para mim, ou para aqueles pelos quais eu sou responsável. Então eu vou ativar o meu lado racional. Então respira, dá aquela pausa. Se você tiver como não decidir imediato uma coisa que está difícil, faz uma pausa. Agora, o mais importante é você buscar as suas razões naquele momento. Sim, e aí pesando e entendendo que é mais importante a educação, mais importante o seu controle, mais importante a sua qualidade de vida do que de repente você está fazendo tudo para os outros. Exatamente. E os pequenos, a gente vai estar passando para eles um pouco mais de noção da vida, só que juntinho da gente enquanto a gente ajuda, né? Aí... Melhor que seja um não seu do que um não depois na vida adulta, que vai causar uma frustração muito pior, né? Exatamente. Então, pessoal, esse foi o vídeo da gente para ajudar vocês a trabalhar como dizer não. Como você diz não? A ideia é exatamente essa, pessoal. Desmistifica, trabalha tranquilo. Então, olha, a gente está esperando vocês no próximo vídeo. Se inscrevam, comentem e compartilhem. Exatamente. Esse vídeo pode estar chegando para você num momento bacana. E pode também, se você compartilhar com um amigo, ajudar também. A gente, quando está nesse desafio de ser mãe, de lidar com os filhos e tudo mais, toda ajuda é bem-vinda, certo? Então, ó, beijo, gente. Até a próxima. Beijo grande. Só uma pausa. Achei que eu ia espirrar. Não. Estela, isso é blooper, com certeza. Por favor, por favor.